O vídeo tutorial de hoje é da bandeja de tecido, essa peça aqui super versátil que serve para vários fins diferentes. Você pode usar em viagens para organizar o quarto do hotel, tendo lugar específico para colocar os seus itens pessoais, sejam brincos, anéis, relógio ou ainda maquiagem básica para não ter nada jogado pelo quarto. Você também pode usar em casa, no aparador da porta de entrada, por exemplo, para ser aquele local onde a gente chega e já coloca chave, carteira, moedas, recibos e etc. Ou ainda usar para organizar o próprio ateliê. As opções são diversas, você pode até mesmo alterar o molde e fazer uma peça maior para fazer de repente um cestinho de pães numa mesa de café da manhã bem chique, já pensou? E falando em molde, o molde dessa peça é gratuito e o passo a passo super rápido e prático, ideal inclusive para as máquinas domésticas. E o detalhe mais legal dessa peça aqui é que ela é frente e verso. Escolha duas estampas bem bonitas para fazer sua peça, porque você pode virar ela de um lado ou de outro e usar as duas estampas por dentro ou por fora. Se você é novo por aqui, acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tati Tagliari. E aí, vamos costurar a bandejinha de tecido mais útil que você vai ver na internet hoje? Então vamos lá! Para fazer a nossa bandeja de tecido, nós vamos precisar deste molde aqui, que eu disponibilizo gratuitamente. O link vocês sempre encontram aqui embaixo no texto da descrição aqui do vídeo do YouTube. Se você não tiver impressora ou não quiser imprimir o molde por qualquer motivo, eu vou explicar para vocês como fazer o molde, tá? Você vai precisar de um quadrado de papel de 20 por 20 centímetros. Aí você vai dobrar o seu molde desse jeitinho e você vai medir 6 centímetros aqui e 2,5 centímetros aqui. Aí você vai vir com uma régua, vai fazer um risco aqui unindo essas duas marcações para você se orientar. Vai vir com a tesoura e vai cortar. Vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Quando você abrir o seu molde, você vai ter, olha só, os dois cortes aqui. Aí você vai dobrar o seu molde novamente e vai repetir esses mesmos passos aqui e aqui. E você terá um molde igualzinho a esse aqui. Mas se você não quiser ter esse trabalho todo, é só você baixar o molde prontinho lá do grupo de moldes do Facebook ou do grupo de moldes do Telegram. Lembrando que o link tá aqui embaixo, é só clicar. Utilizando o molde, nós vamos cortar 2 vezes e aí eu gosto de escolher 2 estampas diferentes, porque daí a gente fica com uma bandejinha frente e verso, dá para usar as 2 estampas, tá? E atrás desses 2 tecidos eu estruturei, deixa eu mostrar bem pertinho aqui da câmera, com entretela de algodão 80, entretela tecida 80, tá? Tanto a entretela 80 de algodão quanto estes 2 tecidos aqui, você encontra lá no meu parceiro ateliê As Beltranas. Eu tenho o código de desconto, vou deixar aí na tela para vocês, Tati Tag. Vocês têm desconto no site das Beltranas. Dá para fazer com manta R1 também, tá? Se vocês preferirem. A manta R1 eu aconselho você escolher uma das 2 estampas e colocar a manta R1 somente em uma das estampas, tá bom? Esse exemplo aqui eu fiz com manta R1, ele fica mais durinho, ó, tá vendo? Então não precisa colocar entretela, manta nas 2 partes de tecido. E aí você usa, olha só, frente e verso, na manta R1 também dá pra fazer frente e verso. Fica bem bonitinho e fica bem estruturado. Hoje a gente vai fazer aqui com a entretela de algodão 80 nas 2 partes de tecido. E você também pode colocar a sua etiqueta ou tag, que é opcional. Nós vamos começar a confecção da nossa bandeja de tecido pelas pences. Nós vamos levar esses 2 tecidos lá para a máquina de costura. Eu vou dobrar os meus tecidos com o lado direito para dentro, vou alinhar bem certinho aqui este corte da pence. E vou passar uma costura aqui, retrocesso no começo e no final
distância da margem de um pé de máquina. Eu vou fazer isso em todas as pences, as 4 desse tecido aqui e as 4 desse outro tecido, lembrando de costurar com o avesso para fora. Estou aqui com os meus tecidinhos costurados, e aí uma coisa que eu gosto de fazer agora é vir aqui com a tesoura, eu coloco a pontinha da minha tesoura bem aqui, olha só, onde eu costurei, e dou um piquezinho. Não precisa nem chegar até a pontinha, não. Só um piquezinho assim, ó, para ajudar a acomodar esse tecido aberto depois da hora que a gente for juntar tudo. E falando em juntar tudo, agora a gente vai colocar todos esses tecidos aqui juntinhos. Eu vou escolher um dos dois e vou virar o direito para fora. Vou pegar o rosinha aqui. Virei o direito para fora. Agora eu vou vestir um tecido dentro do outro, juntando direito com direito das estampas, e vai ficar pro lado de fora aqui os avessos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui em uma das pences, vou abrir o tecido dessa costura, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, na pence correspondente. Depois que eu abrir os tecidinhos das duas costuras, eu vou vir aqui e vou centralizar bem certinho. Se você preferir, olha só, abre o tecido, dá uma olhadinha se eles estão centralizados bem certinho. Quando você tiver certeza que isso aqui tá bem organizado e alinhado, você vem aqui e coloca um clips. E aí eu vou fazer a mesma coisa nas outras 3 pences. Agora que eu tô com os 4 cantinhos clipados, eu posso vir com mais alguns clips e continuar organizando e alinhando os tecidos aqui na volta toda. Depois que eu fizer isso, eu vou escolher aqui um dos lados, esse daqui, ó, e já vou colocar minha etiqueta, vou dobrar a minha etiqueta, vou colocar aqui, olha só, entre um tecidinho e outro, e já vou clipar também. E aí eu vou escolher também um dos lados que não seja o lado da etiqueta, para eu deixar minha abertura para desvirar. Eu vou deixar uma abertura mais ou menos desse tamanho. E aí eu vou levar essa peça clipada lá na máquina de costura e vou passar uma costura aqui na volta toda, margem de costura de um pé de máquina. Como é que a gente vai fazer essa costura? Vamos supor que seja aqui que eu vou deixar a minha abertura. Vou começar a costura mais ou menos aqui com retrocesso, venho vindo a costura. Quando eu chegar bem em cima, olha só, da emenda, quando a minha agulha estiver abaixada aqui na minha emenda, eu vou deixar a agulha abaixada sem cortar a linha, eu vou levantar o pé calcador e vou girar o meu tecido, abaixar o pé calcador e continuar, continuar costurando até eu chegar na outra costurinha, e vou fazendo esse processo para fazer todas as curvas aqui, até chegar aqui aonde eu vou deixar minha abertura. Eu comecei minha costura aqui, eu vou terminar ela aqui, logo depois da minha pence, com um retrocesso e cortar a linha. Minha abertura vai ficar bem aqui. Estou aqui com a abertura da minha costura, bem aqui, e o resto tá costuradinho. Olha só como é que fica aqui a parte da pontinha. Quando a gente chega bem no centro, a gente faz o pivô lá na agulha da máquina de costura. Agora eu vou vir com uma tesoura, só aqui nesses cantinhos, ó, e eu vou refilar desse jeito, ó. Vou cortar aqui o excesso de tecido, para ficar desse jeitinho assim, porque daí fica menos volume de tecido no avesso da peça, depois que a gente desvirar, e fica um acabamento mais delicado, fica mais ajeitadinho esses cantinhos, tá? E por falar em avesso da peça, depois de fazer esse refilamento, a gente vai vir bem aqui na abertura da peça e vamos desvirar, trazer o avesso para fora.
Nesse momento, ó, quando a peça estiver toda embolada desse jeito, se você tiver alguma ferramenta para te ajudar a organizar esses cantinhos da peça, é legal, tá? Pode ser uma agulha de crochê grossinha, ou pode ser, olha só, a pontinha do vincador. E agora que a gente tá aqui com os direitos da peça para fora, nós vamos fazer o seguinte, aqui na abertura, a gente vai organizar esses tecidinhos virados para dentro, tá? O tamanho de uma margem de costura, a gente vai dobrar para dentro. Se você preferir, pode levar no ferro de passar roupas nesse momento. E vamos clipar essa abertura aqui fechadinha, para ficar tudo igual ao resto da nossa peça que está costurado. E depois de clipar aqui essa abertura, nós vamos levar essa peça lá na máquina de costura e vamos passar uma costurinha aqui na volta toda com meio pé de máquina. Essa costura vai servir para a gente dar mais estrutura para nossa peça e para fechar essa abertura aqui. E se você quiser, pode levar no ferro de passar roupas para organizar estas costurinhas aqui, que elas estão, olha só, ainda o tecido não assentou, então ela não tá 100% organizada. Se você quiser, pode levar no ferro de passar roupas também. Ou você pode fazer o que eu vou fazer agora, que é ir ajeitando assim, olha só, o tecido com a mão mesmo e colocando clips para ele ficar no lugar bem certinho até o momento de passar a costura. E tá aqui prontinha a nossa bandeja de tecido, que tem várias utilidades diferentes e a gente pode usar, olha só, dos dois lados esse tecidinho aqui. Fica muito linda essa peça e super útil. E se você curte essas peças de organização para casa ou para organização de viagem, eu recomendo estes tutoriais que tem aqui no canal, um mais lindo que o outro. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai achar muito útil costurar essas pecinhas lindas.